Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses três termos que muitas vezes causam muitas confusões entre as pessoas e entre os próprios estudantes na vida acadêmica. Eu sou o André, quero agradecer à equipe da Ensinamento por ter me convidado para falar um pouco mais sobre esse assunto, um assunto que eu gosto tanto e que faz parte da minha pesquisa. Então vamos começar? Bom, então vamos primeiramente deixar claro qual a diferença entre eles. Inundação, enchente e alagamento são sinônimos? É importante deixar claro que não são sinônimos. São conceitos bastante diferentes, tá? A inundação nada mais é que o transbordamento da água para fora do limite normal de um rio. Então, dessa forma, toda vez que a água transborda dos limites do rio, ela é uma inundação. Tanto é que nós temos, nas áreas dos rios, as várzeas de inundação. Elas podem ser causadas por precipitações pluviométricas intensas e concentradas, e podem ser graduais ou então bruscas, mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. O que é então a enchente? A enchente é o aumento na vazão, desse curso d'água por um período de tempo, tá? Então a gente pode usar um exemplo bastante prático que é de uma caneca. A caneca ela está com um volume de água bastante baixo, e aí quando você coloca mais água nessa caneca, ela acontece o quê? Ela vai enchendo. Então a enchente é isso, né? Não há o extravasamento dessa água para as áreas marginais. Por fim, o alagamento, então, ele é um processo essencialmente antrópico, ou seja, ele é o acúmulo de água no meio urbano, tá? E ele é causado principalmente pela falta da capacidade de escoamento no sistema de drenagem urbano. Então, quando esse sistema de drenagem urbano ele tem problema para escoar água, ele acaba ocasionando o alagamento, ok? Essa figura ilustra bem o que eu disse anteriormente. Nós temos aqui o rio na sua situação normal, primeiramente, e com uma precipitação intensa que ocorreu, esse rio acaba enchendo, o seu volume aumenta, e ele pode acabar transbordando, e isso sim é o processo de inundação. Essa água vai parar nas suas margens, e aí vai causar toda a problemática que a gente já conhece, tá? É importante a gente falar um pouco também sobre a COBRAD. O que é a COBRAD? É a Codificação Brasileira de Desastres. Ela foi instituída no ano de 2012, após o estabelecimento da Política Nacional de Defesa Civil. A Política Nacional de Defesa Civil ela veio posteriormente a alguns eventos extremos de precipitação que ocorreram, os desastres que ocorreram na região serrana do Rio de Janeiro, lá em Santa Catarina também, com vários deslizamentos, entre outros desastres, que infelizmente ocorreram ali nos anos de 2010 e 2011. Então, se estabeleceu que era preciso que o governo atuasse de maneira mais expressiva nesse quesito. A COBRAD, então, ela adotou uma classificação de desastres de acordo com o Banco de Dados Internacional, tá? Então, ela adotou uma classificação de acordo com a intensidade, periodicidade e evolução desse desastre, para ter um entendimento melhor. Ela vai substituir, então, a antiga CODAR, que era a Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos, tá? A CODAR classificava os desastres entre naturais, de origens naturais, desastres mistos, em que possuem fatores antrópicos e naturais, e desastres tecnológicos ou antropogênicos, que são advindos essencialmente do homem, em que o homem tem a culpa total disso. Então a COBRAD, o que ela vai fazer? Ela vai classificar os desastres em naturais e tecnológicos, tá? Ela vai extinguir o desastre misto de sua classificação. Como eu disse anteriormente, a COBRAD ela vai classificar os desastres em naturais e tecnológicos. Então, André, como é que são classificadas as inundações pela COBRAD? As inundações elas são classificadas como naturais e hidrológicos, tá? Ela não classifica as enchentes, como a gente pode ver aqui. As inundações e os alagamentos, eles possuem simbologias diferentes segundo a COBRAD. A gente pode ver que a inundação está cobrindo toda a residência, enquanto o alagamento está só entre partes.
como se fosse mesmo um problema de drenagem urbana. Então vamos lá. É importante também que a gente fale quais são os fatores que determinam o processo de inundação, sendo eles naturais e artificiais. Os naturais estão ligados aos aspectos geomorfológicos, à frequência das precipitações, a intensidade, a quantidade. A cobertura vegetal também é um fator muito importante. Uma área com cobertura vegetal ocorre de uma maneira, a inundação ocorre de uma maneira, uma área sem cobertura vegetal, a inundação vai ocorrer de uma maneira totalmente diferente. A característica do solo e a característica da própria rede de drenagem. As áreas mais propícias para inundação, elas são no curso médio e baixo de um rio, tá bom? Mas por que isso ocorre, André? Porque nessa área a declividade é bastante reduzida e tem um aumento das áreas planas, proporcionando um aumento da inundação, né, das ocorrências de inundações. Porque a vazão da água desse rio ela ocorre de maneira mais devagar. A gente tem aqui duas imagens bastante interessantes, né? Na figura 3.8, essas figuras eu retirei do livro Desastres Naturais, Conhecer para Prevenir, do Tominaga. Inclusive, vou colocar esse livro aqui no link da descrição do vídeo, tá? É um livro público, gratuito, que todos podem ter acesso. Ele mostra pra gente aqui uma área bastante plana em que ocorreu uma inundação, né? E aí, ao lado, ele coloca um gráfico interessante. Ele vai mostrar pra gente a diferença entre inundação gradual e brusca, e seu tempo de duração, assim como a sua velocidade. Então a gente pode ver que uma inundação brusca, ela tem uma velocidade muito mais rápida e o seu tempo de duração menor. Ela pode estar ligada principalmente às áreas com maior declividade, tá? Em que a vazão desse curso d'água vai ser muito mais rápido. Então a inundação ocorre muito mais rápida, com uma velocidade muito maior, mas ela também dura muito pouco. Enquanto que uma inundação gradual, ela pode estar ligada principalmente às áreas mais planas, como essa figura ao lado. Então ela vai ocorrer numa velocidade menor e o tempo de escoamento dessa água também vai ser menor. É interessante dizer também que nas cidades, nas áreas urbanizadas, esse gráfico ele ocorre de outro jeito, né? Nós temos uma inundação bastante brusca, porque o solo urbano não há vegetação, então a água não tem para onde ir, essa drenagem não tem como reter essa água, como fazer essa água escoar, perdão. Então ela vai ocorrer de forma bastante rápida. Da mesma forma que ela pode ocorrer de forma gradual. Por quê? Porque como o rio não consegue escoar toda essa água, ela demora muito tempo para passar, né? A gente tem vários casos nesse sentido, que eu vou mostrar a seguir. Então a gente percebe como o homem ele influencia muito nessa inundação. Então vamos lá, quais são os fatores artificiais que condicionam as inundações nas áreas urbanas? A retificação e a canalização dos cursos d'água, a ocupação irregular das margens, a disposição de lixo, infelizmente, né? Tudo isso ocasiona inundações muito bruscas. Então ali na figura nós vemos lixo e o esgoto a céu aberto praticamente nesse curso d'água. Então esses rios deixaram de ser rios e viraram esgotos a céu aberto, infelizmente. A gente vê que essa ocupação irregular ela vai ocasionar diversos problemas para a população, né? E também, quando vierem chuvas intensas, essa água vai acabar se elevando, vai atingir essas casas e a gente vai ver desastres acontecendo. Eu também trouxe aqui alguns eventos históricos que ocorreram, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, para a gente ver que esse problema não é atual, não é de hoje e infelizmente se repete. Tem aqui uma foto de 1966, tá? Uma foto do centro da cidade do Rio de Janeiro, completamente inundado. Uma forte chuva que ocorreu nesse ano. E a gente já via que esse problema era regular. Temos uma outra foto aqui do bairro de Botafogo, da chuva do ano posterior, de 1967. E nós percebemos que o cenário é idêntico. As pessoas ali tentando uma solução para poder trafegar, os carros e os ônibus no meio da água e nada foi feito. Aqui nós temos uma reportagem de uma chuva fortíssima que ocorreu em 1988. A reportagem ela diz: o rio está um lixo.
principalmente devido à quantidade de lixo que a Colombo recolheu na época e da lama também que arrasou vários locais, né? Todos os bairros da cidade foram atingidos de alguma forma, infelizmente. Nós tivemos várias mortes também, com mais de 3 mil pessoas desabrigadas em todo o estado do Rio de Janeiro. Aqui a gente vê uma imagem do evento extrema de precipitação que ocorreu em 2010, em abril de 2010. A revista Veja tirou essa foto, uma vista aérea da Lagoa Rodrigo de Freitas completamente irreconhecível, uma lagoa com uma água barrenta, todo o seu entorno inundado pelas águas. Então a revista traz ali os números em que foram mais de 10 milhões de pessoas afetadas e 22 municípios atingidos. Então a gente vê que não foi só a cidade do Rio, mas com várias cidades ao redor e que ocorreram cenas indescritíveis. Se você tiver acesso a essa revista, você vai ver várias fotos inacreditáveis da cidade do Rio de Janeiro atingida por essa chuva. Mas então o que se pode fazer para prevenir esse tipo de situação? Né? O que você já tem feito para isso? A gente tem alguns exemplos. Né? Primeiramente, o CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro, ele elaborou mapeamento de suscetibilidade à inundação para o estado inteiro. É um estudo bastante rico e bastante importante para o estado. Ele vai se utilizar de dados e bases importantes, bases validadas com estudos de campo, para nos dizer exatamente quais são as áreas mais propícias a ter inundação. Esse estudo ele está presente no site do CPRM e também no site do MPRJ em mapas, de forma gratuita e que todos podem ter acesso, tanto para consulta como para utilizar em seus estudos. Um outro importante exemplo também é o modelo REND. O modelo REND ele foi criado pelo INPE, com aplicações na modelagem de áreas suscetíveis à inundação, zoneamento de terrenos, aplicações para desastres naturais, biogeoquímicas, entre outros. Ele trabalha da seguinte forma, ele vai se utilizar de modelo digital de terreno da área, e aí ele vai tentar descobrir a diferença de altitude entre o terreno e a rede de drenagem, para nos dizer quais são as áreas mais suscetíveis à inundação. Ele foi um projeto criado em parceria com o INPE e o CEMADEM, e ele é muito importante nesse sentido. Ele já foi utilizado em vários estudos, tanto no Brasil como internacionalmente, Estados Unidos e Europa. E vocês podem achar vários desses estudos no nosso site e também no link dessa descrição aí, tá bom? Aqui nós temos uma aplicação do modelo REND para a região metropolitana de São Paulo. Então ele teve como resultado não somente as áreas suscetíveis à inundação, mas também as áreas suscetíveis a deslizamentos. Deu um panorama completo para o gestor público das cidades sobre quais são as áreas de risco nesses locais. Então a gente pode ver que ele tem uma aplicação muito grande e que a gestão pública pode sim utilizar. Aqui tem algumas das nossas referências. Se vocês quiserem algumas, você pode entrar em contato. A maioria delas são gratuitas e públicas, disponíveis em diversos sites do governo federal e fontes internacionais também. E eu quero agradecer a atenção de vocês até agora. Sigam o ensinamento nas redes sociais e fiquem atentos às nossas novidades. Um abraço.